Na verdade, a inteligência racional era mais valorizada até a geração X porque ela era a única reconhecida. O que se esperava na educação desses integrantes da geração X, esses nascidos entre 1965 e 1985, era que eles fossem seres racionais no sentido de ter bastante inteligência lógica, bastante inteligência linguística e às vezes alguma inteligência espacial. O conceito da inteligência emocional ele surge só depois, aí por volta de 1985, com a publicação do livro do Daniel Goleman, que tem justamente esse título, Inteligência Emocional. A relação é que é praticamente a mesma coisa. O que funda a geração Y é justamente o conceito da inteligência emocional. Até a época da geração X, as pessoas eram estimuladas naquilo que elas já tinham, né? Que era a inteligência racional, que era a única conhecida. Quando surge o conceito da inteligência emocional, o paradigma psicopedagógico muda e a escola passa a valorizar no aluno aquilo que ele não tem. Com isso eu começo a formar seres mais globais e é justamente essa globalidade em relação às inteligências que é a principal característica da geração Y. Para desagrado da geração Y, não houve nenhum aumento de inteligência média. Houve uma mudança no formato dessas inteligências. Se fosse possível desenhar um radar das inteligências dos integrantes da geração X, eu vou ver um radar todo cheio de pontas. Algumas inteligências ele tem de mais, outras ele tem de menos, o que até explica de certa forma essa tendência do integrante da geração X em ser mais especialista. Na geração Y, como aquele indivíduo foi corretamente estimulado, o radar de inteligências dele vai ser mais poligonal, né? Mas a média das inteligências, na média não houve nenhum ganho, né? E essa característica dele ter as inteligências mais poligonais, mais bem equilibradas, faz com que ele tenha mais facilidade em atividades de generalista. A geração Y veio ao mundo numa época em que havia muito mais fartura material, diferente dos baby boomers e dos integrantes da geração X, né? E que as relações virtuais começaram a ser mais presentes também, né? Os integrantes da geração X e os baby boomers anteriores, nascidos entre 45 e 65, quando quebravam um eletrodoméstico na casa deles, eles tendiam a mandar consertar. Aquilo era muito caro, né? As famílias tinham que fazer um investimento grande para ter aparelhos que hoje, quando quebram, a gente joga fora. Da mesma maneira que em relação às relações com itens materiais, em relação a valores pessoais e mesmo a ambição, a geração Y vem com uma marca muito forte da descartabilidade. Ela tem uma facilidade muito maior de se desapegar, de trocar de emprego com muito mais facilidade, né? Os integrantes da geração X tinham como quase que uma marca de caráter passar a vida inteira num emprego só, né? A geração Y não, ela tem um modelo muito mais de comprometimento do que de lealdade, então ela se desapega facilmente, ela troca até para atender a própria ambição, ela vai procurar novas oportunidades sempre que ela perceber que não existe ali uma oportunidade de crescimento. A geração Z ainda é pouco conhecida, mas nós podemos falar de algumas tendências em relação a ela. Ela vai ser marcada por uma tendência à busca de valores mais tradicionais, mais conservadores. Ela vai, de alguma maneira, tentar entender um certo excesso de liberalidade, na cabeça dela é excesso de liberalidade das gerações anteriores. Então, em relação a trabalho, em relação à cultura, em relação à política e mesmo a relações pessoais, ela vai tender a ser um pouco antiga aos olhos da geração Y e da geração X, né? Isso tanto é verdade que se você pegar esses grandes movimentos que existem no mundo, como por exemplo o Estado Islâmico, né? Quando eles têm que cooptar alguém para colaborar com eles, eles vão achar muito mais facilmente na geração Z, muito mais fácil para eles. E tem a ver também com a entrada da direita em vários países do mundo, na França, nos Estados Unidos e agora no Brasil também. O integrante da geração Y, ele chegou ao mercado
com uma ambição muito grande. Ele percebe que ele tem um perfil mais generalista do que o da geração X, então ele chega com uma ambição muito grande, com uma falsa impressão de que ele vai galgar postos altos muito rapidamente, e a empresa, infelizmente, não estava preparada e não está preparada até hoje para lidar com esse tipo de situação, tanto em relação a manter essa expectativa dele melhor administrada, olha, vamos devagar, você vai chegar lá, mas não é amanhã, vai demorar mais um pouquinho, quanto em preparar o representante das gerações anteriores, Baby Boomers e da geração X, para a chegada daquele representante Y, né, que vem achando que vai ditar regras, que vai revolucionar demais a coisa, mas até por uma questão de idade ele vai ter uma dificuldade em relação a isso. Então, talvez se a gente analisar essas 4 gerações, dos Baby Boomers, dos X, dos Y e dos Zs, que estão convivendo hoje no mercado de trabalho, talvez o maior atrito seja entre X e Y, justamente por conta dessa relação de poder que é um pouco complicada.